Olha, eu quando falo assim coisas agradáveis, eu digo nomes. Quando eu falo coisas que não são muito agradáveis, eu não digo nomes, nem de pessoas, nem de países, nem de cidades, nem de nada. Tá Bom, bom. então, eu agora, essa história do meu rating, fiquei muito chateado com isso. Porque agora imagina, se eu vou jogar outra vez, vão me tirar o rating outra vez. Vão querer o quê? Que eu ganhe 19,5 em 20? É isso? Não é Não possível. faz cabimento, não tem Não cabimento essa tem história. possível. Bom, então, teve problemas desde o início com determinado país. Eu não vou dizer nomes e tal. Ok. O que acontece? Você é um cara, você é engenheiro também, não é Sim, isso? Você é engenheiro de engenheiro. produção, Você é um perfeito. cara que entende muito de xadrez, está com a maior mídia aí do Brasil, mais que qualquer grande mestre, disparado. Então, por exemplo, se você pegar e fizer um estudo, Bob Fischer ganhou o campeonato do mundo, ficou 20 anos sem jogar. Eu conheci, falei com ele pessoalmente em 1975, eu falei com ele na Venezuela. É, eu tive essa doença terrível, ia morrer se Jesus não tivesse salvo a minha vida. O Júlio Granda foi campeão do Peru, foi campeão mundial, estava subindo, estava começando a ameaçar os primeiros lugares do mundo, teve uma doença grave psicológica, teve que sair do xadrez durante certo tempo. Dizem que cuidava de galinhas, que não tinha nem o que comer direito, ouvi falar. E voltou depois, mas voltou com menos força. Teve outros jogadores que também tiveram problemas. Então, vê-se claramente que tem um país que queria que o campeonato mundial fosse sempre dos jogadores deles. Isso que aconteceu comigo uma vez, quando eu ainda estava bem, um jogador, um grande mestre, tinha relação com esse país, disse para mim: nunca vá em determinado país. Se você for lá, vão botar uma coisa na sua comida e você vai ficar doente anos e anos e anos sem poder jogar xadrez. Eu nunca fui no tal país, mas aconteceu exatamente o que ele disse. Então, quer dizer, olha, uma vez eu estava na faculdade de teologia e lá eu tinha, na época, Jesus me deu vários presentes. Um deles é que eu cresci 3 centímetros depois dos 60 anos. Não sei se acredita. A minha mãe tinha 1,53 m, era bem baixa. Eu com 30 anos tinha 1,70 m, com 60 anos tinha 1,70 m, depois dos 62 anos, atualmente eu tenho 1,73 m. Foi a oração, eu consegui, com a ajuda de Jesus, passar para 1,72,2. Você conhece aquele jogador do Paraná, Palozzi? Joga muito bem, já Sim, ganhou sim, duas. sim, sim. Vejo ele jogando, sim. Eu joguei com ele, acho que em Caxias do Sul, num torneio lá, e eu tinha 1,70 m, ele tinha 1,72 m. Eu Uhum. vi ele anos depois. Aí eu tinha provavelmente 1,72,2. Eu olhei para ele e disse: você era mais alto do que eu. Ele, sim, era. Todo mundo sabia, pô. Se você vê um cara que é mais 2 centímetros mais alto que você sabe, ele sabe. Eu disse, era muito, muito parelho. Eu nem sabia mais qual que era mais alto, se era eu ou ele. Aí os outros viram e eu que era mais alto, mas era o mínimo, menos que meio centímetro, entendeu? Depois disso, eu passei vários anos com 1,72,2. Esse moço que está aqui mede a mim, ele mede na minha cozinha, já tem medidor. Depois disso, eu consegui, com a ajuda de Jesus, passar 1,72,5. Depois conseguia passar, agora há pouco tempo, eu passei vários anos, mais ou menos 1,72,2. Agora consegui há pouco tempo 1,72,8 e a última medida foi 1,73. Teve um outro jogador aqui de Taubaté, ele tinha 1,71,5 ou 1,72. Ele era mais alto do que eu, todo mundo sabia. Aí eu passei anos sem ver, e o nome dele é Pedro Henrique. Eu disse para ele: você era mais alto do que eu. Ele disse: era, sim, era. E agora eu sou um pouquinho maior que ele. Ele é bem forte, é muito mais forte do que eu, entendeu? E outra coisa, cabelo, você está vendo aqui, está vendo meu
Era 0,00. Agora tem um pouquinho, é claro, eu sei que não tem nem a quarta parte do seu cabelo, mas, como se diz, se tem uma pessoa que tem 5 mil reais no bolso, está muito bom. Sim. Agora, se tem outra que tem 0, se daqui a 2 semanas tiver 200 reais, já melhorou muito, sim, não é? Sim. Então, quer dizer, o meu cabelo, ó, você vê, tem um pouquinho, entendeu? Cresceu um pouco. Isso faz parte das suas orações também? Eu sei que você tem uma rotina de orações. Jesus deu 4 coisas que beneficiaram a minha saúde. Terceira coisa é que quando alguém me vê assim, sem barba, eu pedi para Jesus tirar 15 anos da minha velhice. Há pouco tempo atrás, acho que faz menos de um ano, eu estava falando com uma mulher que nunca tinha me visto. Eu até estava com barba. Eu disse para ela, se eu não tivesse barba, que idade a senhora me daria? Ela pensou e disse 53. Eu disse, acertou na mosca, porque eu pedi para Jesus tirar 15 anos da minha velhice. Eu tenho 68. E às vezes, alguns que me dão até um pouquinho menos que 53. E a terceira coisa. E a quarta coisa são os óculos, entendeu? Se você vê, por exemplo, o Botvinnik, quando ele era meia-idade, os óculos dele, você vê que eram médios, vamos dizer, aí depois foi ficando cada vez mais grosso, mas quando eu conheci, quando eu joguei com ele, era Hastings, era 66, 67, os óculos dele eram grossos. Para mim foi o inverso. Eu tinha um grau muito alto no olho esquerdo e um grau alto no olho direito. Isso era uma das coisas que eu mais pedi a Jesus. Quando eu me converti, eu rezei anos para ir abaixar os óculos. E foi abaixando 0,25. Conclusão, o olho esquerdo abaixou, o olho direito abaixou 71%. Que maravilha. Era 3 de miopia, está 0,75. Era 1,25 de astigmatismo, está 0,50. Já o olho esquerdo abaixou uma porcentagem um pouquinho menor, mas era 6,5 de miopia, está agora 2,75, tá 2,75, era 6,5, quer dizer, abaixou, e astigmatismo era 0,50, tá 0, quer dizer, abaixou muito, entendeu? Esse grau 6,5 de miopia, meio de astigmatismo, era terrível, eu tinha horror a tirar óculos, mesmo que fosse meio minuto. Atualmente eu tomo banho sem óculos, eu escovo o dente sem óculos, eu como uma laranja e tiro os óculos, não me incomoda mais. Então foram 4 coisas que beneficiaram a minha saúde, a minha aparência, entendeu? Jesus dizia, né? Pedir e vos será concedido, né? Então é a prova, né? Isso que você está relatando para a gente é a prova disso. Mas olha, então essa história de profetas do Apocalipse são só 2 no mundo inteiro. E agora é o tempo do Apocalipse. Você assim não sabe, profecia assim. Nossa Senhora apareceu em 1961 em Garabandal, na Espanha. E lá ela foi muito clara. Haverá mais 4 papas e depois o final dos tempos. Os 4 papas são Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Como profeta do Apocalipse, e esse moço, o nome dele é Marco Aurélio, foi ungido por um padre, e agora o nosso sonho é sermos ungidos por um bispo. Aí toda a Igreja Católica vai ser obrigada a aceitar, e nós já estamos em contato com o bispo aqui, que agora é janeiro, ele está de férias e tal, mas entende, e eu sonho, e ele também, nós darmos um decreto aí, porque a situação do mundo é muito grave, entendeu? Muito mais grave do que você possa imaginar, entendeu? Eu tenho plena convicção de que a gente está vivendo, de fato, o Apocalipse. A palavra Apocalipse é fim dos tempos, né? E também traz uma coisa de revelação. Eu acho, Mequinho, que o mundo, a visão que eu tenho é que o mundo está polarizado de uma certa forma. É o joio e o trigo, a separação do joio e do trigo eu acho que está acontecendo. As pessoas cada vez mais têm que se posicionar. O que elas lutam? Por quem que elas lutam? Se elas lutam
pelo mal ou se elas lutam pelo bem. E as pessoas não podem mais ficar no meio do caminho. O que antigamente as pessoas ficavam no meio. As pessoas antigamente ficavam no meio do caminho. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia é o joio do trigo, a separação. Então, ou você luta pelo bem, ou você luta por um mundo melhor, ou você luta por Jesus, ou você luta por essa causa, ou você está lutando pelo outro lado. Não tem mais... Você conhece a história de Sodoma? Sodoma? Sodoma e Gomorra? Sim. Conhece toda a história? Conheço bem. Deus mandou, são muito perversas, estupravam homens, mulheres, faziam horrores. Isso. Deus mandou 2 anjos para lá. Todos os homens da cidade queriam estuprar os anjos feriram eles de cegueira, se afastaram, Deus mandou fogo, enxofre, morreram todos de Sodoma, Gomorra, até a vegetação do solo ficou queimada. Então, uma das profecias mais importantes que Jesus me deu é que há 6 países atualmente muito piores que Sodoma. Sim. Então, vamos dizer, esse país que criou todos os problemas para mim é um deles que é muito pior que Sodoma. Sim. E eles deram para mim trotes durante mais de 20 anos. Você não leu a minha matéria do dia 15 de novembro, não é? No Facebook. Então, eu rezei com ele, Jesus me deu autorização para botar lá o seguinte: se não, nessa época davam 13 trotes por dia, 10 trotes por dia, 8, por assim, trotes, entende? Eu já sabia, ligavam de Curitiba, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de São Paulo, e, bom, aí Jesus deu autorização para eu botar a seguinte matéria: se não pararem os trotes, Jesus, porque nós somos os profetas, nós estamos aqui rezando, trabalhando para Jesus, para o bem, para a salvação das almas. Jesus diz: se não pararem os trotes, eu destruo a capital desse país. Isso foi dia 15 de novembro. No dia 30 de novembro, 15 dias depois, ainda continuavam trotes aqui a todo vapor. Aí Jesus cumpriu a ameaça. É claro, países ditatoriais, você nunca vai saber o que acontece. Só vai saber o que o presidente da República quer que saiba, entendeu? Sem dúvida. Mas houve terremotos fortíssimos e a capital desse país foi arrasada, e houve explosões de bombas atômicas, houve terremotos 9.1 de escala Richter, creio que 9.2, são fortíssimos, entendeu? A capital desse país foi totalmente arrasada. Sim. E aí pararam os trotes. O que eu vejo de bom em meio a tudo isso que acontece é que as pessoas estão tendo muitas pessoas estão tendo a oportunidade de descobrir algo bom, né? Assim, de descobrir ou Jesus, ou descobrir o amor ao próximo, se doar mais pelas pessoas. A pandemia está fazendo isso, as pessoas ficarem mais em casa, mais com a família, e de repente pararem para pensar um pouco o que importa na vida. Porque as pessoas até então não paravam para pensar. Trabalho, correria, festa e tudo mais, e não paravam para pensar o que de fato é importante na vida. Então acho que a pandemia, que certamente é alguma coisa de lá de cima, que ele mandou para cá, está tendo essa função também. Ou a pessoa de fato vai para os caminhos para os caminhos negativos aí, ou ela vai para um caminho do bem. E as pessoas estão tendo oportunidade de ter essa salvação, né? De ter essa conexão maior com Deus, com o universo, que era uma coisa que também estava meio morno ali, meio parado, né? E de repente acho que acelerou. Vai haver uma grande ressurgimento da Igreja Católica em breve, mas eu vou te dizer, o problema é o seguinte: se 2 grandes mestres de xadrez jogam, os ratings são bem próximos. Eu vou perguntar, jogam 10 partidas, Rafael, qual vai ser a diferença? Você vai me dizer, no máximo 1 ou 2 pontos, são bem parelhos e tal. Agora, em matéria de religião, é um problema muito grave. O demônio é muito superior em inteligência às pessoas. E porque ele era um anjo que decaiu,
e ele é inimigo de Deus e inimigo do homem. Então ele faz Sim, as armadilhas. sim, é muito forte. É muito forte, não tenha dúvida. É uma coisa muito triste, é terrível, terrível. Então, nós aqui como os profetas, sei que você conhece a Bíblia, já disse que conhece Sodoma, é cristão. Então, essa história dos dois profetas do Apocalipse está no Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 13. Mas, por outra parte, tem as duas bestas do Apocalipse. Estão no capítulo 13 do Apocalipse. No versículo 1 e 2, a primeira besta é o anticristo. Ele vai ser um grande ditador, vai obrigar 2/3 da humanidade a adorá-lo a ele como se fosse Deus. Ele vai querer ocupar o lugar de Deus e de Cristo, que é uma mentira, e ele vai ter a segunda besta no Apocalipse 13, capítulo 11. Você já ouviu falar quem será essa segunda besta? Eu já ouvi algumas teorias, o próprio Papa e tudo mais, mas recentemente não ouvi. Exatamente, vai ser um falso Papa. Exatamente, mas quer dizer... eu costumo dizer assim, olha, é como que nem você tem um peão ali envenenado, você diz, não coma, não coma. Eu digo assim, quando esse falso Papa for claramente reconhecido, será excomungado da Igreja Católica, quando for claramente reconhecido. É o mesmo que eu disse. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, que era mestre Fide, e perguntei para ele, vou te fazer uma questão, você está vendo um match, todos os jogadores de 2.650, 2.700, jogando blitz, todos 2.650, 2.700. Aí eu chego no seu ouvido e digo assim, o nome dele era Hermes, olha, tem um aí que comprou o título, a força dele é 2.250, diz para ele, você consegue descobrir? Ele é mestre Fide, diz, imediatamente, eu descubro na hora. Boa comparação.